Vem comigo aqui, João, porque eu vou ao vivo, agora, deixa eu empurrar minha mesinha de volta aqui, pronto. Eu quero ir ao vivo agora com a nossa repórter Nayana Bricá, que vai trazer informações sobre o caso Emily. Alô, Nayana, você está aqui nessa aqui, tá fora, hein? Aí, ó, isso. Alô, Nayana, você tá me ouvindo aí? Pois não, pode trazer as informações mais uma vez do caso Emily. Boa tarde para você, bem-vinda ao Balanço Geral. Oi, Renê, obrigada. Boa tarde para você também. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Balanço Geral. Desde o início da semana, nós estamos trazendo novos desdobramentos em relação a este caso que aconteceu no mês passado, um crime bárbaro que chocou toda a sociedade, teve inclusive repercussão internacional. Nós deixamos bem claro essa semana aqui que a Emily, na verdade, a Nathalie, ela tem uma defesa patrocinada por um advogado privado, né? Deixar claro que não é a Defensoria Pública de Mato Grosso que está fazendo a defesa dela. Nós estamos ao vivo com o Dr. Ícaro, que é o advogado da família da Nathalie. Além de representar a Nathalie, ele representa também o Cícero, o irmão dela, e o Christian, que é o ex-companheiro dela. Doutor, muito obrigada por atender o Balanço Geral Mato Grosso. Nessa semana nós tivemos duas novas definições em relação a isso. Uma delas é a reconstituição do caso, né, do crime, e também o pedido de inimputabilidade por parte da defesa, no caso por parte do senhor. Explica pra gente o porquê desse pedido. Primeiramente, boa tarde, né? Como advogado da Nathalie, em conjunto com o meu colega também, Dr. André Forte, nós pensamos que a denúncia, né, feita pelo nobre promotor de justiça, né, ela respalda de uma ausência de alguns critérios que nós pensamos que não compõem o fato, né, gera uma certa dúvida em respeito a como, né, o momento realmente da morte Que critérios seriam esses? Que fatos o senhor acredita? Sobre se a Emily, né, se ela estava em vida na hora que a Nathalie retirou, né, o feto, o filho, de dentro da barriga dela. E por isso a gente entende que essa reconstituição dos fatos, ela é muito importante para que esclareça, né, a maneira com que o fato ocorreu, né? E sem sombra de dúvidas, né, a gente pensa que seria algo muito interessante para o processo, tanto para a justiça, até mesmo para a sociedade, saber dessas informações que são muito importantes para o processo. E o caso da inimputabilidade, ele passa muito longe do que se espera a respeito de uma impunidade ou injustiça, né? Eu tenho que eu sempre falo, o problema dessa inimputabilidade da internação é que ela acompanha uma palavra muito difícil de engolir, que é a absolvição, né? Para a pessoa ser considerada inimputável, né, ela é absolvida do processo. Se houvesse a palavra condenação, creio que 80% dessas queixas, desse estranhamento, não estariam ocorrendo. Porque o nosso país, né, não é novidade, né, o nosso ordenamento jurídico, que ele vem muito antes de sequer eu nascer, né, já existia o Código Penal, o Código de Processo Penal, que estipula a questão de lei e progressão de regime. Então, todo mundo que está preso, um dia, vai sair da cadeia. E não vai ser diferente com a Nathalie, né? A questão é como que nós queremos que a Nathalie seja recebida aqui fora. Você se sentiria seguro de alguém que não tem capacidade de discernimento do que é o certo e errado, de ela sair da cadeia e viver no meio da sociedade sem risco de que ela possa voltar a fazer algo parecido novamente? E esse pedido ele vai muito em caminho nesse sentido, de que ela não tem esse discernimento, mas não quer dizer que ela vai ser... Ela teve quando planejou tudo e fez tudo o que fez, né? Este é o ponto, né, que a gente está pedindo, esse incidente de insanidade é para atestar justamente, né, não sou eu que vou fazer, não vai ser um juiz ou promotor, vai ser uma equipe especializada, com conhecimento técnico, que vai avaliar se realmente ela tem discernimento, ela é uma pessoa sã. E se ela for avaliada como uma pessoa que não tem sanidade, ao invés de ela cumprir a pena presa e um dia progredir, porque ela vai progredir, ela é uma mulher jovem,
com saúde, que tem plenamente saúde suficiente para ela progredir de regime e voltar a ter convívio na sociedade, diferentemente do que aconteceria se ela fosse internada. A internação ela pode perdurar assim, 40 anos mais. A Nathalie ela não vai cumprir 40 anos fechado. A internação é uma medida de resguardar, não a Nathalie, mas a sociedade, de que se ela, né, é uma pessoa que se realmente, né, como nós acreditamos, que não tem essa sanidade, mantenha-se afastada da sociedade recebendo tratamento. E ele só vai sair um tratamento que é reavaliado a cada 3 anos para averiguar a situação dela. Foi citada também pela defesa a questão de uma violência sexual que ela teria sofrido na infância por um membro da família. Isso foi confirmado pela família dela também? Sim, essa informação ela é confirmada, né, por se tratar de um crime assim, anteriormente falado, até a gente não vamos trabalhar com nomes, mas sim, a família confirmou, né, esse fato pretérito na vida dela. E sobre os outros dois, o Cícero, o irmão da Nathalie, e também o Christian, que é o ex-companheiro dela. Eles foram liberados logo depois, né, de serem conduzidos à DHPP. No caso, os dois, de fato, não tiveram participação? Não tiveram nenhum tipo de participação. Inclusive, é necessário elogiar o excelente trabalho da equipe de polícia da investigação da DHPP, que facilmente, né, foi atrás das informações e logo no primeiro momento já conseguiu colher todos esses vestígios que comprovam que ambos, né, seja o Cícero, seja o Christian ou propriamente o Aledson, não estavam no local dos fatos, né. Obviamente que esse tipo de informação está contida dentro do processo, que é um processo sigiloso, porém, né, é categoricamente possível de falar que não estavam lá. O Christian ele estava trabalhando na data e na hora dos fatos. Né? Não sou eu que, como advogado, que falo. Né? Tem imagens de câmera de segurança que mostram o horário que ele entra e que ele sai. Tem colegas de trabalho que estavam com ele naquele momento, naquela manhã e à tarde. E da mesma forma o Cícero. O Cícero também, ele trabalhava, tem registro de entrada dele no trabalho, colegas de trabalho dele que estavam junto com ele naquele momento. Então, é praticamente possível que 2 pessoas elas estejam em 2 locais diferentes ao mesmo tempo. Né? Sem contar que temos ali, meio que na frente da casa dela, uma câmera assim, que pega meio de lado, mas consegue ver a movimentação na entrada. Então, não é simplesmente presumir que é impossível um crime desse ter sido cometido, praticado, tudo sozinho por uma mulher. Nós temos casos midiáticos que podem comprovar sim, como o caso, por exemplo, da Elise Matsunaga. Houve uma morte, um desmembramento e uma ocultação inteiramente cometido por uma única pessoa. Então, por que não pode acontecer? Qual que é a dúvida a respeito a isso? Não há nada. Não se trata de não ter prova suficiente para acusar eles, mas, pelo contrário, ter provas suficientes e comprovadas que eles não têm essa questão desse envolvimento. Então, por que a necessidade dessa reconstituição? O que muda em relação aos crimes que ela vai responder com essa reconstituição, já que está provado até para a defesa que eles não tiveram participação? Ela é muito mais voltada como você traçar uma imagem, né, uma encenação, um teatro de como ocorreu os fatos. Né? Fica muito mais fácil ser definido o que aconteceu, a maneira que aconteceu, com que se deu, né, com essa elucidação, com essa encenação, né, acompanhado, né, tanto dela quanto das autoridades, que vai ter essa encenação. São feitas para elucidar a maneira como que ela morreu. Se de fato, né, é possível de que ela teria morrido antes, né, a jovem Emily teria morrido antes de ter, né, o feto retirado dela, ou posteriormente? O senhor está prestando esse suporte jurídico para a família da Nathalie. O senhor sabe dizer se a família da Nathalie já teve algum contato com a família da vítima? Até o momento, né, não por vontade, porque a família gostaria de expressar seus sentimentos, né, porque são pessoas que não têm nada a ver com isso. Ninguém tem como saber julgar, prever um comportamento assim dessas proporções com um membro próximo da família. Ninguém sabe quem que um filho, um ente pode ser potencialmente uma pessoa que venha a cometer um crime. Né? Isso é uma lástima.
Disse que não foi... A família não tem como saber mensurar isso, e ela sente muito. O senhor disse que não foi por falta de vontade, então a família da vítima é que não aceitou? Não é. Existem questões, inclusive, processuais. Há uma medida de afastamento, né, em relação à família da vítima, por temor, por medo de qualquer tipo de represália que jamais iria acontecer. A família da Nathalie não concorda, não apoia, condena as atitudes da Nathalie, tanto que a família inteira está sendo prejudicada, sofreram ameaças, tiveram patrimônios depredados por questão que eles não têm nenhum tipo de envolvimento nisso. Então, sim, com certeza, a família inteira está sensibilizada, se solidariza com a família da vítima, com a família da Emily, só que, infelizmente, eles estão carregando um peso, uma cruz, por algo que eles não cometeram, né? E é bem importante deixar isso claro. Certo, doutor Ícaro, obrigada pelas informações e participação conosco ao vivo aqui no Balanço Geral. É importante a gente ressaltar também, Renê, que a Emily, ela está presa no presídio Ana Maria do Couto e a Nathalie, desculpa, a Emily é a vítima. A Nathalie está isolada, tá? Ela está numa cela sozinha. Nayana, muito obrigado pelas informações. Eu sei que você me ouve, eu só queria elucidar uma coisa com o advogado, né? Quando ele disse no início desse bate-papo com você, dessa entrevista com você, sobre as pessoas que irão fazer essa análise, né? Para que se tenha o laudo de que Nathalie realmente possui algum distúrbio, que na minha modesta opinião, com todo respeito ao advogado, é uma psicopatia, uma psicopata. Essa é o que eu penso aqui. Quem é que faz? Quem é que faz essa análise? Quem é que traz esse laudo, né? E se realmente for, né, considerado esse distúrbio, esse transtorno, né, o que muda em relação ao processo? Ela vai ser internada, mas isso tem tratamento? Em quanto tempo ela pode responder pelo crime bárbaro que ela cometeu? A gente tem uma pergunta do estúdio, o doutor Renê pergunta sobre a questão da análise psiquiátrica, né? A defesa pediu, o pedido de inimputabilidade. Quem é que faz essa análise? É um conjunto de psiquiatras? E caso, de fato, eles analisem que ela tem algum transtorno, seja psicopatia ou qualquer outro, ela pode ser internada em uma clínica? Quanto tempo? Primeiramente, né, esse tipo de estudo, né, esse relatório, ele é feito por uma equipe, né, multidisciplinar, né, são psicólogos, psiquiatras, que fazem uma análise completa e técnica. É muito importante relatar isso, né? Nós somos advogados, temos juízes, promotores, nós trabalhamos com lei, nós temos conhecimentos de leis, né? Mas carecemos de conhecimento técnico de outras áreas, e para isso que necessita de profissionais, né, especializados nisso. Então, são uma equipe que vai estar fazendo todo esse estudo, todo esse acompanhamento para averiguar realmente, né, esse estado. E uma vez constatado isso, né, a nossa legislação ela não permite que uma pessoa inimputável, né, esse termo ele chama de inimputável porque ela não tem esse discernimento do certo e do errado, que qualquer ser humano tem, é algo invisível, você não olha para uma pessoa e vê essa deficiência, né? É algo na psique. Então, precisa de um conhecimento específico para isso, né? E uma vez constatada isso, né, há essa absolvição, como eu falei, né, porque ela não tem esse discernimento do certo e do errado, né, propriamente ter o peso, sentir o peso disso, das atitudes. E aí ela é internada, né, nessas hospitais psiquiátricos, como, por exemplo, aqui em Cuiabá, o Adalto Botelho, e lá ela fica por um prazo de 3 anos. Né? E após esse prazo de 3 anos é feito novamente um estudo para ver, ela vai estar recebendo tratamento para ver se ela tem essa condição de retornar para a sociedade. Uma vez que não tem essa condição, ele é feito novamente prorrogável por mais 3 anos, e vai indo, mais 3, mais 3, mais 3. Então, assim, não tem um prazo certo. Diferentemente, como eu havia dito, de uma prisão, né, que nós temos uma pena máxima no Brasil hoje de 40 anos que você cumpre fechado. Então, mesmo que você tenha uma condenação de 200, 300 anos, como a gente vê, o máximo de período que uma pessoa pode permanecer presa no Brasil é 40 anos hoje.
Então, vamos presumir que ela venha a ser, o processo siga, ela venha a ser condenada. A pena máxima a ser cumprida no regime fechado é 40 anos, mas ela é uma pessoa primária, né, tem bons antecedentes até então. Ela não vai, por mais que hajam diversas pluralidades de crimes que estão sendo imputados, se ela venha ser condenada em todos eles, ainda assim, a pena desses crimes não ensejaria de longe que ela ficasse presa 40 anos, muito longe disso. Cumprindo 1/3, ela já estaria liberada. Não, a questão é a fração disso, né? Mas quanto de pena? Ela seria condenada em quê? 30, 40 anos? Ela cumpriria o quê? 15, 20 anos de pena fechada e retornaria à sociedade? Você está entendendo? Tem uma data certa para ela sair. E ela pode exercer um bom comportamento lá dentro, ela pode estudar, pode trabalhar, o que facilitaria a progressão. Não há isso numa internação. A internação, ela não tem uma data específica dela, pode ficar até 40 anos, e se eles avaliarem que ela não tem condição de retornar à sociedade, mesmo dando tudo aquilo, eles ainda assim vão fazer uma internação compulsória, que é prevista prevista civilmente na lei, e ela conseguiria manter afastada. Mas aqui em Mato Grosso, doutor, nós já tivemos casos de pessoas que não foram internadas devido à falta de estrutura. Isso seria uma estratégia da defesa para que a Emily volte ao convívio da sociedade? Eu creio que, uma vez constatada isso, né, ela jamais, né, terá esse convívio com a sociedade. Independentemente disso, né, tem instalações, não necessariamente aqui em Cuiabá, que poderiam estar atendendo e recebendo ela. Isso daí, ainda mais um caso, né, com uma proporção tão grande assim, com toda certeza absoluta que ela sim estaria numa unidade, e com certeza, visto que uma enfermidade como esta, né, talvez, perdão pelo uso da palavra, se enfermidade não for o caso, seja uma doença que talvez possa ser que não seja curável, não seja tratável. Eu não sou especialista nessa área para poder afirmar isso. Mas uma vez que ela não está apta, ela não vai sair de lá. Na cadeia ela vai. Obrigada mais uma vez, doutor Ícaro. Ele que representa aí a defesa tanto da Nathalie quanto do ex-companheiro e também do irmão dela. Eu fiz questão de lembrar esse caso, Renê, porque na situação do caso de feminicídio da Cristiane Tirlone, eu não lembro se você já estava conosco aqui, foi uma mulher que foi encontrada morta dentro de um carro no Parque das Águas. O criminoso, ele deveria estar internado no Adalto Botelho, e ele não foi internado devido à falta de estrutura e estava nas ruas. Então, nós não temos uma estrutura psiquiátrica para dar esse suporte, né, aqui no estado. Obrigado, Nayana. Obrigado, doutor.